Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de junho, celebramos São Gregório Barbarigo. Gregório nasceu no ano de 1625 em Veneza, na Itália. Quando ele tinha apenas 4 anos de idade, sua mãe faleceu. Seu pai conseguiu se superar para dar ao filho uma ótima formação em todos os sentidos, inclusive uma excelente formação cristã. Ele nasceu e foi criado, portanto, num ambiente muito favorável ao cultivo da fé, ao amadurecimento humano e sempre se destacou muito também na vida intelectual. Com apenas 18 anos de idade, ele já era assistente do embaixador de Veneza. E ele, inclusive, chegou a viajar para a Alemanha, foi um daqueles que participou de toda a resolução do Tratado de Westfália, que resolveu uma série de conflitos entre católicos e protestantes ali naquela região do centro da Europa. Nessa viagem à Alemanha, ele conheceu o núncio apostólico da Alemanha, que era Dom Fábio Chigi. O Dom Fábio Chigi ficou muito impressionado com Gregório e percebeu nele traços para a vocação sacerdotal. Incentivou muito Gregório, que também ficou muito impressionado com Dom Fábio e decidiu seguir os conselhos do núncio apostólico e, ao retornar à Itália, ele se dedicou de fato aos estudos eclesiásticos, até que em 1655 ele foi ordenado sacerdote. Detalhe, nessa época da sua ordenação sacerdotal, o mesmo Dom Fábio já havia sido eleito Papa, já era o Papa Alexandre VII. E Alexandre VII, já conhecendo o já padre Gregório, com apenas 2 anos da sua ordenação, da ordenação de Gregório, ele foi nomeado pelo Papa como bispo da diocese de Bérgamo, uma das dioceses mais importantes da Itália na época. Já Dom Gregório foi um grandíssimo bispo ali daquela diocese, visitou todas as mais de 130 paróquias que estavam ali, fazendo visitas pastorais muito intensas, com muitos frutos de evangelização, e se dedicou muito também à formação do clero, à criação de seminários, à formação dos sacerdotes. Enfim, foi um bispo muito espiritual, de profunda vida de oração. Quando ele estava em Bérgamo há apenas 3 anos, ele foi transferido pelo mesmo Papa para a diocese de Pádua, onde havia uma grande universidade, de modo que, além de exercer o seu apostolado como bispo, ele também poderia se dedicar muito à condução, à direção dessa Universidade de Pádua. E ele aproveitou toda essa estrutura, chamou os melhores professores disponíveis para dar aula, especialmente aos futuros sacerdotes, trabalhou com muito esmero pela formação dos padres, dos seminaristas, fundou seminários, fez com que os seus padres tivessem a melhor formação possível. Era, como ele dizia, um padre que tivesse uma ótima formação para a piedade e para a vida intelectual. O padre, na visão dele, precisava ter essas 2 coisas. E muitas vezes ele enviava os seus melhores padres em missão para as terras do Oriente. Ou seja, ele tinha essa visão também de missionariedade, de abertura para com a evangelização em regiões mais distantes e incutiu nos seus sacerdotes essa mentalidade missionária. Ele também tinha uma grande sensibilidade em relação aos sofredores, então ele também fundou várias escolas voltadas para pessoas pobres. Numa época em que houve uma grande peste na Itália, ele também trabalhou muito ardorosamente para o cuidado com os enfermos. Estima-se que mais de 13 mil enfermos durante essa época da peste foram alcançados pelas iniciativas coordenadas pelo bispo Gregório Barbarigo. Nessa época, inclusive, ele já era cardeal. O Papa Alexandre VII, quando o direcionou para a diocese de Pádua, o fez também cardeal. Aliás, conta-se que várias vezes, quando tinham os conclaves para escolher os papas, muitas vezes ele era um dos mais cotados. Inclusive, muito provavelmente no conclave de 1691,
Tudo indicava que ele iria ser escolhido papa, mas ele muito humildemente foi dirigindo a votação, a escolha dos cardeais para um outro colega no sacerdócio, e esse outro colega acabou se tornando de fato o papa. Ele também tinha uma habilidade diplomática muito grande, então muitos conflitos políticos cessaram ou tiveram as suas consequências negativas muitíssimo reduzidas pela ação missionário-política do bispo Gregório Barbarigo. Foi um grandíssimo bispo. Até hoje há seminários e há obras de evangelização, especialmente ali na diocese de Pádua, como também na diocese de Bérgamo, que levam o nome de São Gregório Barbarigo, que inclusive foi canonizado no ano de 1960 por um conterrâneo seu, o Papa João XXIII. Um grandíssimo bispo que deixou muitos frutos na evangelização, no cuidado com os pobres, na formação dos sacerdotes, enfim, um bispo que é realmente exemplar em todos os aspectos. Há inclusive um testemunho antigo de uma pessoa que conheceu Gregório Barbarigo, que dizia o seguinte: Gregório era homem todo zelo, todo piedade, todo amor, totalmente entregue à oração, à prática da caridade e a outros exercícios piedosos de sua função pastoral. Um grandíssimo bispo, um grande pastor, um homem de profunda sabedoria, de profunda piedade, de profundo zelo e sensibilidade para com os sofredores, um homem que amava muito os padres e por isso se dedicava tanto à formação dos sacerdotes. São Gregório Barbarigo, rogai por nós.